Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós daremos continuidade à nossa aula do romantismo. Na aula passada, nós estudamos a primeira geração, onde o tema central dessa primeira geração é o nacionalismo e o indianismo, onde o índio é considerado o herói nacional. Então, na aula de hoje, nós iremos estudar a segunda e a terceira geração, e iremos identificar e perceber que tanto a segunda como a terceira geração ela diferencia muito, sim, tanto da primeira quanto da segunda e a terceira. Então, vamos lá? Pois bem, daqui nós temos a segunda geração, que é considerada geração ultrarromântica. O que vem a ser isso? A ultrarromântica é considerado o mal do século. Nessa geração, o sentimento maior que existe é o amor. Então, não é o sentimento maior que existe. Esse sentimento, que é o amor, ele é tratado como se fosse uma pessoa. Ele é considerado, pelos poetas da segunda geração, como o amor, eles verificam o amor em comparação à morte, que o amor estar além da morte. Então, não é esse sentimento que nós temos. Eu amo uma pessoa, eu tenho um amor por fulano, por ciclano. Não é isso. É um sentimento exagerado, é um sentimento exacerbado, um egocentrismo, pensa-se no próprio umbigo. Então aqui nós iremos estudar alguns escritores dessa geração, a geração considerada como o mal do século. Daí nós temos duas imagens que retratam essa segunda geração, que é a idealização pela mulher, né? Ele idealiza uma mulher que muitas vezes ele nunca namorou, nunca teve um relacionamento sério, nunca paquerou essa mulher. Então, essa paixão extrema, um amor que leva até além, que está além da morte, nas poesias, nós podemos retratar isso com bastante clareza. Nessa imagem aqui, pálida sobre a luz do dia, lá quando um escritor escreveu isso, ele queria dizer que mesmo a pessoa estando no leito da morte, ela continua tendo as suas características, as suas belezas, né? Então, nós temos as características gerais da segunda geração. A primeira geração, nós temos o indianismo e o nacionalismo. A segunda geração difere bastante da primeira. Então, nós temos um profundo subjetivismo. O que vem a ser isso? Então, cada sujeito, cada escritor teria a sua verdade. Ela não é uma verdade única. Cada um deles criou a sua. Eu tenho o sentimento exacerbado, que é aquele sentimento exagerado. Quando eu amo demais, né? Então, o meu sentimento sempre é a mais. Eu tenho o pessimismo e a melancolia. Esse pessimismo e essa melancolia são considerados o mal do século, porque é um pessimismo extremo. Então, ele tem a sensação de perda, de não suportar, uma apatia quanto a isso. E a melancolia, então aquela tristeza profunda, tem o culto ao mistério, tem o culto ao sonho. Então, ele tem aquele tédio bem claro nas suas poesias. Daí nós temos o egocentrismo. O que vem a ser o egocentrismo? O egocentrismo é quando ele só pensa em si próprio. Ele pensa que o mundo está girando ao seu redor, que o mundo gira em prol dele. Então, se ele pensa desse jeito, se o egocentrismo é isso, logo tende a perceber que esse é o individualismo, né? O indivíduo que só pensa em si próprio. Daí nós temos a fuga da realidade. O que é essa fuga da realidade? Quando ele não se sente forte o suficiente para enfrentar determinada situação. Que situação pode ser essa? Fim de um relacionamento, né? O término de um casamento, e assim vai sucessivamente. O escapismo. O escapismo é quando ele foge daquela realidade.
Então, ele tenta fugir daquilo que ele está vivenciando, que ele está passando nos seus poemas. E nós temos o saudocismo, que é o gosto exagerado pelas coisas do passado. Então, tudo que ele faz em relação ao passado, ele tem esse exagero pelo passado. Escapismo, fuga da realidade. Saudocismo, o gosto exagerado pelas coisas do passado. Então, essas daqui são as características da segunda geração. Daqui eu tenho uma imagem bem clara da segunda geração. Então, lá na segunda geração, eu tenho uma poesia que chama Pálida à Luz do Dia. Então, nessa poesia, ele retrata essa mulher como se ela estivesse no leito da morte, estivesse morrendo, pálida, sofrendo, né? E mesmo assim, mesmo estando pálida, ela tem toda a sua beleza, tudo nela o encanta. E eu tenho uma poesia bastante conhecida. Nós vamos trabalhar duas poesias hoje. Nós vamos trabalhar uma poesia de Álvares de Azevedo e nós vamos estar trabalhando uma poesia de Cassimiro de Abreu. Então, nessa poesia aqui de Álvares de Azevedo, ela disse assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Olha para vocês ver, para vocês verificar o exagero que ele tem, o egocentrismo que ele tem em relação à sua morte. Quanta glória presinto em meu futuro, que a aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Então, pois bem, quando nós identificamos aqui o título do poema, se eu morresse amanhã, fica bem claro, logo podemos perceber a preocupação que o eu lírico tem em relação ao seu futuro e ao futuro da sua família, caso ele viesse morrer amanhã. Quando ele pergunta assim: se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Então, olha uma característica bem característica romântica que nós temos nesse texto. A idealização do eu lírico. Ele idealiza a sua própria morte. Como os familiares, como as pessoas da sua família comportaria no seu velório. Né? Então, fica claro essa melancolia, essa idealização. Nós temos esse poema também, que é riquíssimo, eu acho lindo. Meus 8 anos. Que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes faqueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, essa poesia aqui é de Cassimiro de Abreu, outro poeta da segunda geração. Nos meus 8 anos, o eu lírico ele expressa a saudade que ele sente da sua infância, né? As coisas que ele vivia no seu tempo de criança. Os dias de criança, lá nesse poema, ele é retratado como se fossem os mais belos, os mais tranquilos. Quando ele disse lá: respira a alma inocência com perfumes à flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então ele retrata as belezas que tem da sua infância. Então aqui eu deixei bem explicadinho para vocês que o eu lírico expressa a saudade que sente de sua infância. Para ele os dias de infância são mais belos, mais tranquilos. Então nós temos a segunda geração, que é considerado o mal do século, que é considerada ultrarromântica, de acordo com a nova ortografia. Não podemos esquecer que o ultrarromantismo não tem mais o hífenzinho, né? São duas palavras juntas. E vamos passar agora para a terceira geração. Então, o romantismo ele tem duas facetas, ele tem dois lados. Então, um que se volta para quem? Para o indivíduo, que é lá a segunda geração. E eu tenho
É a terceira geração que está envolvido com os conflitos e as existências da sociedade, os conflitos que a sociedade enfrenta naquele período. Então lá, eu tenho a primeira geração que fala sobre o nacionalismo e o indianismo. A segunda geração fala sobre o mal do século, o ultrarromantismo. Sofrimento, pensar no seu próprio umbigo, pensar que o mundo gira em volta de si, e assim vai. Na terceira geração, eu não estou preocupada nem com o meu nacionalismo, nem com a exaltação da natureza, não estou preocupada mais com aquele amor platônico, que vou morrer, como será a minha morte, se alguém vai estar no meu velório. Não. Na terceira geração, eu vou verificar as injustiças e os desejos da mudança. Quais são essas injustiças que eram inseridas nesse período? Então, eu tenho aqui, ó, a poesia da terceira geração não é mais voltada para o ego, mas para a sociedade, né? Os poetas condoreiros estavam comprometidos com o abolicionismo e com a república, ou seja, eles estavam preocupados com o fim da escravatura, né? A linguagem é grandiloquente, com o fim de convencer. O que é isso? Então eles queriam persuadir, convencer as pessoas através da oratória para que leia seus anúncios, para que leia os seus textos e que convença o outro do seu ponto de vista. Então, quando nós falamos aqui, ó, os poetas condoreiros. Por que ela é considerada também a geração candoreira? Porque o condor é uma ave que voa muito alto. Representa o desejo de renovação da sociedade brasileira. Era uma sociedade que estava vindo se oprimida com a época da escravidão. Então eles queriam essa fuga, eles queriam sair disso que havia sido inserido para eles, que a Europa havia sido colocado no Brasil, né? Então, eles queriam libertar dessa cultura que tínhamos por aqui. Então, a terceira geração condoreira, desse voo alto, querer mudança, querer renovação, ela é compreensão dos problemas sociais. Então, os problemas sociais daquela época era o que interessava a terceira geração, os poetas da terceira geração, a estar escrevendo. Então, a expressão de indignações. Então, eles indignavam como os escravos eram trazidos da África, né, naqueles porões, sem nenhuma forma digna de sobrevivência. Então, usa muita lá a presença de figuras de linguagem que exaltam mais os elementos da natureza, a apresentação da beleza física da mulher. A mulher também, na terceira geração, ela é descrita com a beleza física, com erotismo, com paixão. E nós temos aqui alguns escritores. Nós temos Castro Alves, Joaquim de Souza Andrade, que é o Souza Andrade. Peço até perdão para vocês, porque esse slide, o J, ficou com letra minúscula, tá? Então, eu percebi isso agora na hora da gravação. Então, vamos lá. Nós vamos verificar, na nossa terceira geração, um poema de Castro Alves que retrata muito isso. Então, Senhor, Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. O mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai da imensidades, varrei os mares tufão. Quando Castro Alves escreve isso daqui, diz-me, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então, esse horror que acontecia dentro dos navios negreiros. Então, nessa época, o Brasil se encontra no contexto histórico e social. É o momento que os republicanos querem acabar com a monarquia e o movimento abolicionista. Então, eles querem acabar com a escravidão. Então, essa terceira geração, ela é conhecida também por isso, por dar liberdade a essas pessoas, por querer ter um voo mais alto, lá o voo do Condor. Então, ela representa essa
renovação dessa sociedade onde esses homens eram trazidos, chegados até os povos e vendidos como os animais. Então eles vinham em uma situação decadente, né? Com muito mau cheiro, com pessoas que eram jogadas dentro desses navios até os mares. Então, assim, eram de profunda tristeza. E Castro Alves, por ser filho de negro, então ele lutava muito por isso. Então, a terceira geração, ela quer recuperar o negro como personagem da nossa cultura. Porque até então, lá na primeira geração, o personagem da nossa cultura, quem era? O índio, né? Então, na terceira geração, Castro Alves quis isso. Ele quis mostrar para a sociedade que o negro também faz parte da nossa cultura. Não é só o branco e o índio. O negro também faz a nossa história. Então, ele quer o quê? Que essa situação que era vivida na época fosse libertada. Então, o maior representante da terceira geração no Brasil é o poeta baiano Castro Alves. Ele era envolvido em campanha abolicionista, temas centrais, então as suas obras retratam muito isso. Então, ele é conhecido e considerado como o poeta dos escravos. Então, qual era o maior objetivo dele? Ele queria sensibilizar os outros sobre as questões sociais do seu tempo. Então, a poesia de Castro Alves ela foi feita para ser recitada em grandes públicos. Então, pois bem, só relembrando o finalzinho. Nós temos a primeira geração, que fala do indianismo e do nacionalismo. Segunda geração, ultrarromântica e mal do século. Terceira geração, denúncias e problemas sociais. Quem era o principal autor? Castro Alves, o poeta dos escravos. Então, hoje, a nossa aula, nós finalizamos a segunda e a terceira geração. Eu vou deixar as orientações lá no grupo da turma para orientá-los o que nós iremos fazer a partir desse momento. Bom? Beijos, fique com Deus, espero que tenha entendido. Caso não tenha entendido, estou à disposição.